nos minutos que nos restam, conclusões, doutor Marcelo Suano. Eu vou responder, para concluir, diretamente ao vereador, porque o vereador ele tem um discurso que é interessante. O seu discurso não é muito diferente, em parte daquilo que eu falei. Como aquilo que o professor Pugino também está de acordo com aquilo que eu estou falando aqui. Eu vou lhe dizer. A diferença, o professor Pugino falou, para pacificar, é melhor que não faça essa comissão. O senhor me fez a pergunta se deve ser punido. Eu vou lhe dizer, literalmente, sim. E vou lhe dizer por que eu sou contra a Comissão da Verdade. Porque não há garantia de que a lei vai ser aplicada para todos. Porque está focando um único centro, um único local. Está demonizando um grupo, está dizendo nós iremos punir aqueles que nos torturaram. E o discurso histórico, esse que é o discurso que me assusta, de que havia um grupo na sociedade, a sociedade estava sonhando com uma democracia e surgiu, caiu do paraíso, caíram 200 acompanhados de Lúcifer e deram um golpe de Estado. Como o senhor mesmo falou, professor, as Forças Armadas, elas têm um histórico de constituição da sua identidade. O senhor quer que puna os torturadores ou não? Eu quero que puna todos, inclusive os torturadores que foram guerrilheiros, fizeram justiçamento, que sequestraram, porque eles também são torturadores. Está na definição, está na letra da lei. Tortura é isso, porque nós criamos uma insegurança jurídica, uma lei que vale para um e não vale para o outro. Aí eu pego e digo assim... Vale para os crimes de Estado. Sim. Mas o detalhe todo, mas a questão toda é que ali não se está dizendo que são apenas os crimes de Estado. Se nós olharmos a lei que sanciona aqui a Comissão da Verdade, não está dizendo que é especificamente para os crimes de Estado. Tanto que os dois que falaram se vão ou não incluir o questionamento daqueles crimes cometidos pela esquerda, eles responderam assim, vou. Por quê? Porque não está tipificando apenas para os crimes de Estado. Professor José Carlos Moreno da Silva Filho. Eu acho um despropósito comparar o sequestro do embaixador estadunidense com a tortura que os agentes da repressão fizeram. Mas não dos justiçamentos. As pessoas que fizeram o sequestro, que fizeram os justiçamentos, que fizeram as expropriações... a pergunta do Reinaldo Machado aí. E se depois dos resultados de violências, a Comissão Interamericana, a Corte Interamericana lá da Costa Rica, avocar o julgamento dos torturadores, pode acontecer? Olha, a Corte, ela lida, como toda a Corte Internacional, com o princípio da complementariedade. É importante que as instituições judiciárias do país, elas desenvolvam o processo de accountability, como se diz em inglês, de responsabilização, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a princípio, ela não pode fazer esse tipo de julgamento. O TPI, o Tribunal Penal Internacional, sim, mas aí entramos numa outra questão jurídica que eu não vou detalhar porque o meu tempo é curto. Perfeito. E eu quero colocar algumas coisas importantes. Tá? O primeiro aspecto, o Dr. Percival mencionou que muitos guerrilheiros e muitas pessoas que exerceram o direito de resistência, e aí não interessa se elas queriam constituir um Estado democrático de direito como o nosso, ou queriam instituir algum outro tipo de regime, ou algum outro tipo de sociedade, ou de projeto de sociedade. O fato é que essas pessoas não tinham um plano de tomar o poder, não tinham condições de tomar o poder em 1964 e exercer um regime tirânico. Isso é suposição, isso é um exercício de imaginação, e quem pôde fazer isso de fato foram os militares, que foram os que fizeram, né? E ao fazerem isso, promoveram o legítimo direito de resistência diante da tirania. E eu tive bastante pouco tempo, eu gostaria de colocar algumas outras coisas importantes. Por que uma comissão de Estado? Porque é o Estado que sabe onde estão os desaparecidos políticos. Porque a tortura que foi praticada de uma maneira disseminada foi uma política de Estado. Não se compara a política de Estado praticada pelo regime ditatorial com o sequestro do embaixador estadunidense feito por alguns grupos. O Estado não era monolítico, professor. O senhor está dando o Estado. Mas o Estado nunca é monolítico. Mas ele estava fragmentado naquela época. Estado nunca os militares não eram todos demônios. Desculpa. Eu não estou dizendo que os militares eram... Percival Pugina. Desculpa. Foi difícil. Pois olha, está se repetindo aquilo que eu vi acontecer. Quer dizer, de repente, os que pegaram em armas para implantar um regime que a história provou ser muito pior, estão sendo transformados aqui na mesa pelo seu discurso, um grupo de jovens adolescentes que faziam um exercício de tiro ao alvo, não tinham nenhum projeto de poder, tinham um projeto de poder, e foram muito mal vistos pela sociedade todo o tempo.
todo o tempo. Reconhecem isso nas obras que escreveram, não tiveram nunca apoio popular. Mas eles estavam doutrinariamente convencidos, porque era isso que aprendiam em Moscou, em Pequim e em Havana, que incendiando a população no modelinho de Fidel Castro, no modelinho do levante dos agricultores chineses, eles iriam conseguir tomar o poder, como demonstrava a experiência desses países. Era isto que eles queriam e disso nós nos livramos. Com um preço caríssimo, na Escola das Américas, com cicatrizes deixadas muito profundas na história, onde não se pode, não se deve mais escarafunchar. E quem diz isso são eminentes juristas brasileiros, confirmados pelo Supremo Tribunal Federal. Vereador Pedro Ruas. Olha, os que cometeram os crimes, eles de fato têm seus motivos para não querer, né, que haja apuração e eles sejam punidos. Agora, nós não podemos imaginar, o professor Pugina diz assim, pegaram em armas para derrubar o regime, mudar o sistema. Isso quem fez foram os militares no golpe de 64. Eles pegaram em armas mesmo, e as armas, aliás, que nós pagamos, que a cidadania paga. Eles usaram essas armas contra o povo brasileiro. O que seria, digamos, da própria Europa sem a resistência francesa na Segunda Guerra? Como dizer que a resistência é errada? Como colocar isso? Um cidadão chamado Dan Mitrione, sabe o que ele era? Ele era instrutor de tortura. Ele foi contratado pelo Exército Brasileiro para instruir tortura, para dizer como doía mais em menos tempo. Isso vai ficar por isso? Então, quem é contra a tortura, não, mas deixa assim, afinal já passou. Não, tudo já passou. Até o primeiro bloco já passou, o segundo bloco já passou. O que é o passado? Tudo já passou. A necessidade de justiça é imperiosa. O Brasil, na verdade, hoje passa vergonha no contexto internacional, porque os seus vizinhos aqui do lado fizeram isso e estão pacificados. Não há nenhum problema na Argentina, não há nenhum problema no Uruguai, não há nenhum problema no Chile, do Brasil com os não há nenhum problema no Paraguai. Também. E foram feitos ali, eu quero falar, eu direito a palavra, e ali, nós temos, em Santiago do Chile, nós temos o Museu del Recuerdo. Nós temos lá museus que mostram quem matou, quem torturou e quem foi morto. Nós temos na Argentina museus de direitos humanos. Nós temos no Uruguai. Nós vamos ter agora em breve no Paraguai. No Brasil, não. No Brasil pode dar problema. Então, eu concluo dizendo o seguinte, Lazier. Do nosso ponto de vista do Comitê Carlos Derré da Verdade e da Justiça, do Movimento Juntos, do Levante, da Acesso, nós queremos apuração da verdade e justiça. A punição de quem cometeu os crimes em nome do Estado. Resultado da pesquisa, o que disseram os telespectadores? Esqueci de dizer que a comissão Limitar-se à revisão, 8%. Concluir por punições, 16%. Olha aí o pensamento público. 76% entendendo que não deveria mais existir essa investigação. A Comissão da Verdade. 744 telespectadores ligaram. 76%. Portanto, 3/4, né? 3/4 dos telespectadores acham que não deveria existir. Obrigado. Obrigado, senhores José Carlos Moreira da Silva Filho, Pedro Ruas, Marcelo Suano, Percival Pugina, que vieram valorizar esse programa da TV Com, que será reprisado amanhã de manhã às 9 e amanhã às 10 da noite tem mais. Boa noite. Conversas Cruzadas.